Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Hoje nós estamos aqui no evento de formação de professores no Instituto Federal do Campo Salto. Hoje, nossa entrevistada é a Ariana Gilberto, escritora do livro Cartas a uma Mulher Incrível, que foi publicado em julho desse ano. E nós vamos falar um pouco sobre ela, quem é a Ariana e o livro dela. Nós vamos falar um pouco sobre cultura, resistência e o orgulho de ser negro. Antes de começar o nosso papo, a Ariana vai citar o primeiro poema do livro, o Raízes e Resistência. Raízes e existência. Antes de qualquer escolha, houve uma história. Antes de qualquer conquista, houve uma menina tentando entender o mundo ao seu redor. Antes de qualquer resistência, houve uma existência que precisou se afirmar em espaços que nunca foram feitos para ela. Este fragmento é sobre o começo, sobre as raízes que me sustentam, mesmo quando o vento sopra forte. Sobre existir, mesmo sem convite, sobre ser presença, em um mundo em que tantas vezes tentou me apagar. Aqui reconheço a menina que fui e honro a mulher que estou me tornando a cada dia. Ariana, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como você se apresenta para quem não te conhece? Quem é a Ariana? As pessoas que estão descobrindo, vão descobrir toda a obra. Quem é a Ariana? A Ariana é uma pessoa inquieta. Eu sou muito inquieta. E essa inquietude sempre foi muito presente na minha vida de uma forma muito negativa, né? Na infância, aquela que não parava quieta. Porém, eu percebi que eu era inquieta das ideias também, no mental. Então, isso me levou a muitos lugares, assim, né? Sempre buscando me conhecer, buscando me respeitar. Então, e essa inquietude faz com que hoje, por exemplo, eu nade em águas abertas, que eu busque novos lugares. Eu nunca gosto de ficar, assim, gosto muito da terra firme, né? De ter um chão, de ter um lugar para voltar, mas eu gosto muito de descobrir novas coisas, novos lugares em que eu possa existir, né? Perfeito. Eu li o livro, maravilhoso. Pessoal, leiam o livro, Nossa, vai muito estar na obrigada. descrição abaixo. E o livro ele tem alguns poemas, alguns capítulos, que você fala muito sobre a resistência de ser uma mulher negra em ambientes corporativos, ambientes acadêmicos. E eu queria saber como que foi para ti o processo da sua vida inteira passar por isso, ser essa resistência nesses espaços, ser inspiração para as pessoas, outras pessoas negras que também estejam nele. Eu tenho noção disso hoje, né? E eu acredito que foi muito. Começa na escola, né? Que eu passo a ser única num espaço, por exemplo, de um colégio particular, mas também na escola pública também, porque eu estudava numa escola pública num bairro diferenciado, né? Num bairro mais próximo ao centro. E com isso eu sempre fui sendo a única, em diversos espaços, né. E a minha inquietude foi para alguns lugares que falaram: "Mas por que que eu sou a única?". Eu tive sempre um letramento muito forte racial dentro da minha casa, minha mãe sempre posicionou muito a gente, preparando a gente para o mundo e fazendo com que a gente entendesse que nós poderíamos estar em qualquer lugar. Eu acho que isso foi muito feito em mim na minha infância, na minha adolescência, tal. Porém, quando eu chego, né, no mundo, na minha existência ali, era muito diferente do que eu vivenciava dentro da minha casa. Então eu sempre tive muito casa como um ambiente seguro e fora da minha casa como um ambiente, assim, hã, ruim, inóspito, ora bom, ora ruim, né, porque eu não me via. E isso faz com que eu vá criando algumas resistências ao ambiente. Porém, eu sempre quis chegar lá. Então eu sempre fiz uma seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer para estar nesse lugar? O que eu tenho? Então, estudar, então eu vou estudar. Só que eu fui percebendo que só estudar não bastava, né? Com 20 e poucos anos eu ia para um cargo de liderança e fui preterida por outra pessoa, né? Uma mulher branca e loira. Ali o racismo gritou, falou muito forte assim. Falei, tá, eu não vou conseguir vencer isso. Então eu vou ter que continuar sendo muito boa para ser vista. Então, assim, o medo de errar era muito profundo, né? Isso foi causando algumas ansiedades, mas eu também fui transformando isso em potência, né?
fui transformando a minha comunicação ao longo do processo, e nada foi muito assim impositivo, sabe? Eu tenho que fazer isso para chegar a tal lugar. Eu fui fazendo isso da forma mais natural possível. E aí fui sendo percebida, né? E quando chego nesse lugar, já com letramento, eu consigo verbalizar sem dor, né? Ora, claro que dói, né? Mas assim, quando você toma consciência do espaço que você está e no que você quer ser, você vai aprendendo a direcionar a dor, refazer planos, né? E entender melhor da sua história e onde você pode chegar. Eu acho que foi isso, é isso que eu faço, assim. E é muito importante reconhecer seu lugar perante ao mundo, né? Pelo menos eu, como um jovem negro, eu tenho muita dificuldade que o mundo me nega certos locais. E é um pouco difícil entender que sim, eles me pertencem também, e não tem problema nenhum eu estar neles. Agora eu queria falar um pouco sobre, no começo do livro também você fala que em 2020, com o Black Lives Matter, você viu muitas pessoas nas redes sociais, como Paulo Gustavo, emprestando as redes sociais para Djamila Ribeiro falar, e viu que um movimento muito importante se consolidou naquele momento. E eu queria saber se para ti escrever os poemas sempre foi uma questão, sempre foi um hobby. Ou você começou isso depois que aconteceram os eventos do Black Lives Matter e aí surgiu a ideia do livro? E também como surgiu a ideia do livro? Vamos lá. A escrita sempre esteve presente na minha vida, muito presente na minha vida, assim. Eu sempre fiz diários, né? Porque papel aceita tudo. Então, eu vejo que muitas dores foram escritas no meu diário durante a vida, sem a consciência de transformar isso em um livro. Quando eu chego em maio de 2020, né, no acontecimento de George Floyd, aquele alvoroço nas redes sociais, e os meus amigos, tipo assim, nossa, mas existe racismo no Brasil? Eu falei, pera, cara, você convive comigo. Que isso, né? Sim. Vamos conversar sobre isso? Daí eu comecei a abrir caixinhas, né? Eu vendo esse movimento, até mesmo do Paulo Gustavo, eu fui abrir caixinhas no meu Instagram. Gente, me pergunta o que vocês quiserem sobre racismo. Aí teve gente que já me perguntou se eu sofri racismo. Daí sim, eu falava que sim. Olha, teve um restaurante que eu fui e que não me deixaram entrar, né? Acreditando que, eu não sei, daí você começa a pensar, mesmo eu tendo dinheiro para pagar, né? Será que minha roupa está inadequada? O que tem de inadequado? E foi até um evento que eu estava com a Fernanda, né? Que é a Fernanda que me trouxe até aqui hoje, fez o convite de eu estar aqui hoje. E a família dela estava dentro do restaurante e a moça falou assim, não tem ninguém aí dentro. E eu conversando com a Fer no WhatsApp, né? Ela falou assim, Ana, eu vou aí fora. Eu falei, não, fica aí, você vai ficar aí, eu vou tomar um café e depois a gente se encontra para ir na exposição que nós íamos juntas, né? Então, assim, eu sempre... E isso eu fui começando a contar. E eu também, todo o material que eu lia sobre, eu comecei a fazer... Eu lia Bell Hooks, ia no meu Instagram, escrevia sobre, né? Tem um livro dela lindo, que é Eu Não Sou Uma Mulher, né? Que esse livro muda muito o meu olhar, assim, até mesmo para o feminismo. O feminismo é muito pensado para a mulher, mas não é pensado para a mulher preta, né? Porque enquanto elas estão na rua, né? Quando elas estão militando, a mulher preta limpando a casa, né? E aí, eu não sou uma mulher? E ter essa discussão foi muito importante, né? Ter essa discussão, fazer essa leitura. E daí eu comecei a escrever, eu li livros sobre meu cabelo, eu escrevia sobre. Então, assim, através de algumas leituras de filmes, eu comecei a escrever. A ideia do livro ele surge, sim, na pandemia, com um texto de trajetórias, em que eu queria contar a minha narrativa com a minha história de vida, com a história do racismo aqui no Brasil. Só que ele ficou muito... Eu não gostei. De primeiro momento, eu não gostei. Eu arquivei aquilo, mas como a escrita sempre esteve presente, e descobri, e ver, né, me descobri nos textos que eu tinha lido, eu fiz todo um processo de como eu poderia escrever isso na forma de afetar o outro. Então, eu fui ler mais Bell Hooks, eu fui ler Lázaro Ramos, porque Lázaro Ramos ele é muito
ele é muito afetuoso, né? Sim. Na escrita dele. Na Minha Pele é um livro que eu falo assim, meu Deus, eu quero escrever igual esse cara, né? Mas como? Eu não posso, né, escrever igual ele, porque foi ele que escreveu, Sim. né? Não é a mesma pessoa. E eu fui estudar escrita, entender de crônica, de construção de narrativa, escrita do cotidiano, escrita da vida, tal. Quando eu encontro Conceição Evaristo, né? Ela já estava presente na minha vida, mas eu vou até a tese dela de mestrado, na qual ela fala do conceito de escrevivência, né? Que o conceito de escrevivência é a mulher preta escrevendo do olhar dela para Casa Grande. E aí eu falei, chegou minha hora, fui fazer curso de escritas. Muitos dos professores dos cursos de escrita não entenderam a minha escrita. E aí, quando eu encontro, né, um autor recente também, que ele, a palavra que me resta, ele conhecer aquele homem, né, que tem uma escrita a partir da sua homossexualidade, ele sendo um profissional público, que muitas vezes é visto assim como muito engessado, eu me desabo falando assim, eu vou escrever cartas. Eu quero escrever cartas, porque carta estava muito presente na minha vida, eu já escrevia para os meus amigos, tal. E aí eu comecei a escrever a carta para Bell Hooks, a carta para o Meu Cabelo, e eu já tinha escrito o meu livro. Foi quando cai a minha ficha, porque uma das cartas que está no livro, né, acho que desde a abertura, é uma carta que eu escrevi para mim em 2020, como se fosse Deus escrevendo para aquela garotinha de 9 anos, como tudo fosse acontecer. E eu coloquei ela no livro na íntegra, eu não mudei nada, porque ali eu descobri que o meu livro já estava escrito desde 2020. Caramba, é um processo, né? A gente faz todo um processo de eu preciso fazer um livro, e quando você organiza as ideias, ele já está tudo ali, já está proposto. Já estava pronto. Me enxergue, eu já estou aqui. Na palestra que você deu logo agora, pessoal, venham assistir mais as coisas do nosso campus, foi uma palestra incrível. Na palestra que você teve logo agora, você comentou sobre a sua escrita ser muito agressiva para algumas pessoas. No seu processo de TCC, você teve que melhorar a sua escrita porque ela era agressiva demais. E aí, no processo de criação do livro, ela também era agressiva demais. Em que contexto isso era inserido? Eu queria entender um pouco mais. Eu vejo, por exemplo, no TCC, foi a escrita, ela passa a ser robotizada. A minha escrita passou a ser robotizada. Eu escrevia muito já, né? Os diários já me acompanhavam. E quando eu vou para o TCC, não, mas a sua escrita não é acadêmica. Daí eu entro na questão da escrita acadêmica e eu fui estudar. Eu fui para uma professora de português. A minha mãe teve que achar uma das amigas dela, né? Ótima, inclusive. Ele falou assim, Ariana, não é o seguinte, você não tem que mudar a sua escrita. Você tem que mudar neste momento para escrever o teu CCC. Então, vamos lá. O que precisa mudar nesse material? A sua escrita está ok, você escreve redação, né? É muito organizado as suas ideias. Porém, você tem que ir para a escrita acadêmica. Quando eu vou para a escrita do livro, quando eu apresento os meus textos, fala que é muito embrutecido. Mas eu entendi o porquê. Porque eu estava falando de racismo. E quem lia os meus textos eram pessoas brancas. E aí ele falava, não, mas é porque é agressivo, você não deve falar dessa forma, se você quer trazer o outro, não é dessa forma que você traz, tal. E foi criando algumas interrogações em mim. Foi daí quando eu fiz um intensivão mesmo de literatura negra, e também foi um momento em que eu comecei a colocar muitas pessoas pretas no meu Instagram. Eu queria ouvir essas pessoas de alguma forma, né? Como no dia a dia não dava, eu falei assim, Instagram é uma ferramenta para isso também. Então, eu falei, mudei meu algoritmo. Eu só ia lá, só curtia todas as pessoas pretas. Era pessoa preta, eu estava curtindo. Por quê? Daí ele entendeu. Então, hoje, o Instagram também me entrega mais conteúdo de pessoas pretas. Né? Eu não olho a qualidade. Tá? Não, e quem sou eu para julgar a qualidade do produto de alguém? Né? Quem sou eu? Eu não olho assim, se vai ao encontro da minha necessidade ou não. Mas isso também foi muito importante, porque daí eu entendi que não era eu que estava sendo agressiva na minha escrita. Mas sim que eu estava falando de racismo, e o racismo afeta uma pessoa branca porque ela também faz parte. Na verdade, o racismo não é um problema meu, é um problema dela, eles têm que resolver, não sou eu que tenho que resolver o racismo. Né?
Então, mediante a isso, né, tendo isso como o conhecimento disso, eu me liberto. Há anos atrás, eu descobri que a minha avó fazia diários, né? Com o falecimento dela, minha avó se foi muito cedo, e um dia, assim, no quarto, eu mexendo naquela caixa, né, que fica das pessoas que se foram, eu descubro ali um diário da minha avó. Ela contando várias coisas da vida dela, inclusive quando eu comecei a andar. Só que Nossa. daí a minha mãe, porque também foi uma ideia escrever sobre esse diário, né? E aí eu entendi realmente Conceição Evaristo quando ela fala do conceito de escrevivência, né? O silenciamento da minha avó de não ter amigas, escrever coisas muito íntimas ali no muito dela assim, no diário, a dor dela quando vendeu a casa, que eu aprendi a andar. Então isso é muito forte. Né? E ao mesmo tempo é lindo, é muito rico. E eu também quero colocar isso para o mundo. Só não sei se por enquanto eu vou deixar. Eu vou pedir para minha mãe, né, o direito do diário da minha avó, mas ela não está preparada ainda para essa conversa. Vamos ver se Fica sai. para o próximo projeto. Mas o próximo projeto, na minha cabeça, já é esse. Eu só não sei o como eu vou conseguir executar. Através da escrita da minha avó, eu falar de escrevivência, né, com todo o aval de Conceição, obviamente, e também falar sobre a questão da mulher preta, né, da solidão da mulher preta, e eu vou para outro caminho. Nossa, que legal, uma proposta muito boa. Então, eu tive a ideia, eu estou tendo, né? Agora eu preciso passar pelo convencimento da mãe de liberar o diário, que eu também entendo o carinho dela por esse material, né? E o receio, mas ela vai entender também, eu tenho certeza. Eu vou preparar o coração dela. Tomara que ela entenda e a gente vá na estreia. Eu queria perguntar agora sobre, no processo de escrever o livro, eu acredito que, por exemplo, um poema que eu gostei muito é A Carta para Bell Hooks. E eu achei ele muito sensível, eu gostei muito dele. E eu fiquei me perguntando como foi o processo durante o livro para escrever ele. Porque a poesia, ela, como a gente estava falando, ela não é algo encaixotado, não tem como você falar, vai ser desse jeito. É algo orgânico que vem como um fluido, né? E então eu queria entender como que foi essa vivência para ti, a chegar no conceito daquele poema, de todas as vivências que você teve, né? Do amor próprio, da vivência de se descobrir uma mulher negra e ter orgulho disso, né? Queria saber como que foi para ti esse processo. Essa carta é interessante como você me traz isso, porque às vezes eu me pego assim, será que foi muito mecânico? Não, mas não foi. Não foi. Né? Porque eu só coloquei Bell Hooks ali, porque o primeiro livro que eu li da Bell Hooks, assim, na íntegra, foi... e eu não sou uma mulher que nasce de um discurso, né, que é feito, fala assim, uma mulher preta, não vou lembrar o nome dela agora, e ela fala, e através daquele discurso que é de 1881, e é tão vivo, estou falando assim de feminismo, mas ele é muito vivo hoje em dia. E aí, eu não sou uma mulher, mas eu sirvo para lavar a roupa que você usa para andar na sua carruagem, né? E eu não sou uma mulher também, então isso já falei, caramba, foi aí que eu comecei a me entender melhor enquanto mulher preta, porque você vai adquirindo, né? E quando eu chego, né, quando o Bell Hooks fala do amor, a compreensão que ela dá do amor e a dimensão que ela traz do amor, e foi numa fase que eu estava buscando muito assim, entender da solidão da mulher preta, mas eu não queria fazer disso um lugar de dor, vai ser, porque passa, né? Você ser preterida, você não ser escolhida, você ficar sempre no mas assim, poxa, por que a gente espera tanto do amor romântico, né? Quais outras relações eu posso ter ao meu entorno que vão me trazer também esse contentamento de relacionamento, né? Então, como eu me relaciono com as minhas amizades, e ela traz a questão do amor de uma forma muito ampla e muito profunda. Sim. Genuinamente amplo e profundo. Porque o amor, assim, eu entendi que eu sou enraizada no amor. Eu fui concebida,
né? Eu vivencio isso no meu dia a dia, com as pessoas que estão em minha volta. E não é somente aquele que é próximo, né? É de querer fazer assim, olha, vá, realmente, vá em paz, Sim. fica tranquilo, vá, né? E aí, buscando esse entendimento, foi quando eu encontro Bell Hooks. Então, ali, quando eu escrevo para Bell Hooks, eu estou escrevendo também para a Ariana que já sonhou em contar o Príncipe Encantado. Para a Ariana que, né, eu não fui mãe, não sou mãe, né? Foi, acredito muito que seja uma escolha, assim, mas também, mas por que será que eu não fui mãe? Por que eu não escolhi ser mãe? Quando eu vou revisitar essa trajetória, eu esbarro, obviamente, a solidão da mulher preta, né? Que por mais que eu tive uma mãe, assim, eu tenho uma mãe muito presente, eu falei assim, eu não queria ter uma filha, por exemplo. Já mudou esse sentimento hoje, né? Mas eu tinha muito receio, eu descobri isso também, que eu tinha muito receio de ter uma menina e ela passar pelas mesmas coisas que eu passei. E eu não queria saber que eu não ia poder protegê-la de tudo, né? Porque por mais que a minha mãe fez de tudo, ela não me protegeu de tudo. E ela sabia disso. Por isso que em casa sempre teve essas conversas, esses diálogos, tal. Ora de uma forma muito dura, ora de uma forma muito afetuosa, porque tinha horas assim, viu? Você é diferente. Você não é igual a amiguinha loura lá. Você tem que ser com documento. Você não pode deixar de passar o creminho na perna, porque é tudo isso que a gente escuta. Você não pode sair desse jeito. Ah, tá. Sua amiga também vai administrar, mas você não pode ir. Por que você não pode? Porque você é uma mulher preta, as pessoas vão olhar somente para o seu corpo. E começou a pontuar algumas coisas que com certeza ela passava. Ora com muita suavidade, muito afeto, ali no acolhimento, ora na dureza também, no tratamento de choque, que às vezes se fez necessário, né? Então foi assim. Então é uma carta que todas elas têm morado no meu coração. Eu sou meio suspeita para falar, né? Eu queria aproveitar o gancho e te perguntar o que você sonha para as mulheres negras, as meninas negras das próximas gerações? Que elas saibam que elas são livres e que o cabelo delas, que o nosso cabelo é incrível. Ele cresce para cima, ele tem vários formatos de cachinho e cabelo, que é uma coisa que pega muita mulher, né? Porque é o feminino, né? Porque faz parte disso. Então, se você quiser raspar o seu cabelo, se você quiser colorir o seu cabelo, se você pode ser o que você quiser. Até mesmo se você quiser alisar o seu cabelo, mas se você quiser, Sim. que ela encontre liberdade e que entenda que a potência dela, assim, nos traços, no formato do nariz, no bocão, que é só passar um gloss e tá lindo, né? De entender isso, sabe? Assim, nas singularidades. Que o formato do corpo vai ser diferente e que você possa ser amiga desse corpo, porque é esse corpo que te leva para todos os lugares. Então, eu sonho muito isso, sabe? Que ela seja realmente livre, sabe? De vivenciar o corpo, a existência, de, de um tudo, assim. E que ela pode ocupar o lugar que ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser. E eu quero muito que seja. Muito, mas muito mesmo. Ontem, uma aluna contou de um episódio que a filha dela chegou em casa, tem 5 anos. Mãe, alisa o meu cabelo? Né? E ela falou assim, como assim? Minha filha está me pedindo para alisar o cabelo. E foi procurar literatura sobre... Eu até separei algumas essa noite para mandar para ela, porque eu cheguei em casa e fiquei pensando nisso. Que essa criança precisa ser salva, né? E aí, nisso tudo, e ela contando a narrativa dela, falou assim: olha, eu escutando a minha filha, eu cheguei numa outra mãe. Aí eu chamei essa outra mãe para ir na minha casa tomar um café, que era da outra menina preta, e cheguei para ela, falei assim: olha, o jeito que você educa a tua filha não é da minha conta, mas tem uma frase que você fala para tua filha que está me pegando muito e está batendo na minha casa. A minha filha não gosta do cabelo dela.
porque você fala para a tua filha que o cabelo dela é difícil, é um nó só, alguma coisa assim, né, nesse sentido. E eu falei assim: "Eu não quero mais que a minha filha", ela falou assim: "Ah, mas eu falo brincando", a dela mesmo falou: "Isso não é brincadeira, isso é muito sério. As nossas crianças estão querendo alisar o cabelo". E assim, ver essa aluna me contando isso, essa narrativa, né, de e a menina tem 5 anos. Pra quê? É tudo lindo, é tudo cheio de Sim, cachinho. tem coisa mais Ela fofa. tem que saber. Daí ela falou assim: "Não, agora você tem que dizer todo dia para sua filha que sua filha é linda e que o cabelo dela também é lindo". Porque com 5 anos, gente, não dá para você. Eu alisei meu cabelo desde os 12 anos de idade. Em 2017 que eu fui fazer a transição. É muito sofrido. É muito sofrido. E quando eu fui fazer a transição, eu ouvi muita coisa. Ai, mas você vai andar agora com esse cabelo feio? Eu tinha 40 e tantos anos, eu ouvi que o meu cabelo era feio. Eu parava, eu ficava assim. Eu ia para um lugar, né? Porque daí me paralisava, porque eu falei, gente, jura mesmo que essa pessoa acredita que eu vou. Eu quero. E foi um processo mesmo. Tanto é que foi um processo bem chocante, porque eu estava de trança, porque daí quando eu deixo de alisar, eu vou fazer algumas tranças e tal. Daí eu fiz umas tranças, né, bem longas assim, porque eu nado também, né? Então tem isso. Eu falei, gente, meu cabelo vai ter que ser do jeito que é, porque a natação acaba com o cabelo já. Aí chegou no Natal, dia 24 de dezembro de 2019, eu acordo de pijama, eu moro sozinha. Sentei na sala, cortei todas as tranças, desfiz, penteei meu cabelo, entrei em contato com uma prima minha, que eu acho o cabelo dela maravilhoso, crespo, de São José dos Campos, via WhatsApp. Falei, viu, que produto que eu tenho que comprar? Ela não sabia nem que produto eu usava no meu cabelo. Ela me deu uma lista, eu fui na loja, porque eu moro no centro, eu fui na loja, comprei, fui lavar a cabeça, passar gelatina, e aí começou todo um aprendizado de lidar com o meu cabelo. Aos 40 e tantos anos, sendo que desde os 12 eu não sabia o que era isso, porque eu alisava o meu cabelo. Tem nada contra quem alisa, mas é uma escravidão, é um processo de escravidão, de não me ver, só que eu não tava me vendo mais com aquele rosto, com aquele cabelo, daquele jeito, eu não estava mais. E passa muito pelo feminino, por como você se sente bonita, né? Por quando você se sente bem com você mesmo. E daí fica muito delicado, né? Fica muito delicado, fica muito sensível. E aí foi o meu processo. Poxa, se ela não passar por isso, se ela com 5 anos ela já assumir isso, eu sei que essa mãe vai ter muito trabalho ainda, né? Eu separei até algumas literaturas infantis para mostrar para a minha aluna e ela começar a ler para a filha dela, que vai ser muito importante. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para todo mundo que está assistindo a gente, as meninas, os meninos de toda a nossa América Latina, né? Porque Que audiência, a hein? Meu audiência. Deus. Ó, você pode falar para a câmera, olhando para a câmera, se você Olha, quiser. então, eu vou falar sobre sonhos e para isso eu vou ler a minha carta, que foi uma das últimas que entrou para o livro, que eu a construí recentemente. Deixa eu achar aqui. Eu também posso sonhar. Que o sonho é um ponto muito, é um lugar muito, eu vou usar inóspito para nós, pessoas pretas, né? Que eu vejo que muitas vezes não nos é permitido sonhar assim. Então, e aí eu vou contar essa história, que chama Eu Também Posso Sonhar. Se segura para mim, por favor, vai me ajudar aqui. Para Tiana, com afeto. Querida Tiana, encontrar outras mulheres pretas ao longo da vida foi como resgatar pedaços de mim que o mundo tentou apagar. Aquilombar-se é reconhecer-se em outras mulheres pretas. É se ver refletida em histórias, cabelos, sorrisos, lágrimas, é encontrar abrigo sem precisar explicar a dor. E foi nesse espírito de reencontro que vivi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. O dia que encontrei você. Pode parecer pouco para alguns, afinal, era só uma personagem em um parque temático. Mas para mim, não.
Passei a infância inteira sem me ver nas histórias que contavam para mim. Sem uma princesa que tivesse o meu tom de pele, o meu cabelo, o meu jeito. É crescer, e crescer assim vai deixando feridas que às vezes nem percebemos que carregamos. Quando soube que poderia te encontrar, comecei a te procurar em cada canto da Disney. Cada ponto onde havia uma princesa, lá estava eu, com o coração acelerado, cheio de esperança e com aquele medo tímido de não te achar. E então, finalmente, você apareceu. Linda, forte, com a majestade de quem carrega muitas histórias, como eu. O seu abraço foi o mais do que acolhedor. Foi como se por alguns segundos o mundo inteiro fizesse sentido. Você me olhou nos olhos, com atenção verdadeira, você me viu. E eu, uma adulta emocionada, chorei como quem reencontra um pedaço esquecido da própria infância. Porque aquele encontro não era só sobre o que faltou lá atrás, era sobre o que agora posso viver. Era sobre sonhar e sonhar grande, que posso ser amada, escolhida, celebrada. Sobre acreditar que, sim, eu também posso ser princesa. Você não fez parte da minha infância, mas ao te encontrar, reconciliei minha história com os meus sonhos. Sonhos que ainda vivem, ainda dançam dentro de mim. Você é uma princesa diferenciada, como eu. Uma história de luta, de amor e de conquista, como a minha. E naquele abraço entendi com o coração inteiro, meu lugar no mundo também é um lugar de realeza, de dignidade, de beleza. Obrigada, Tiana, por me fazer lembrar com doçura e firmeza que eu também sou digna dos meus próprios sonhos. Com carinho e lágrimas doce, Ariana. E o que eu quero deixar assim é sonho. Não existe nada mais precioso do que o teu sonho. E isso nos foi roubado, né? Na trajetória que os nossos antepassados tiveram que fazer forçadamente. Deixaram suas terras, deixaram seus sonhos. E o espaço de sonhar é muito limitado para uma pessoa preta. Porque tem sempre que fazer, né? Para estar em alguns lugares. E eu entendi ali no meu encontro com a Tiana que eu tinha muitos sonhos ainda para realizar. Então, sonhe. E vá atrás dos seus sonhos. E você pode estar aonde você quiser. Sempre. Eu acho que foi esse o meu maior aprendizado na vida, assim. Por isso que eu sou atrevida. Pessoal, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado, Ariana, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer enorme estar aqui. Acompanhe nossos outros episódios que estão no nosso canal do YouTube também aqui embaixo. Acha o link do livro da Ariana e compra muito ele aqui embaixo. Segue nossas redes sociais. Um agradecimento especial ao coletivo Colore Afro e o Diversitas. E um abraço especial aos nossos colegas da faculdade de UTEM, no Chile. Nossa, muito bom, né? A entrevista da gente. Meu Deus do céu. Nossa, foi muito bom isso aqui. Nossa. Gente, eu minimamente...